pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 7 de Dakaichi, que vocês podem ver que foi um episódio extremamente interessante porque ele conta a forma como o Azumaya Junta, da perspectiva do Azumaya, como ele convenceu o Takato. Então, tipo, uma coisa que a gente já tinha ouvido falar agora na história principal, mas a gente ainda não tinha visto isso. E o episódio ele começa já com alguns pensamentos do Azumaya, algumas filosofias, algumas figuras de linguagem. E, tipo, é uma forma interessante de eles começarem a colocar o episódio. Eu quero desde já dizer que eu não curti muito a fotografia desse episódio, eu achei as cores muito, sei lá, elas tem um tom pastel muito forte que me deixou assim meio irritado, porque eu gosto das cores de Dakaichi, ela tem cores bem destacadas, bem ricas, bem vivas, e aqui não foi bem assim. Tipo, eu gosto mais dos tons que a gente vê no episódio comum. É claro que a gente tá vendo aqui são lembranças, então é normal eles desenvolverem o episódio dessa forma. E aqui a gente vai ver o Azumaya Junta logo na estreia dele. O agente dele tá levando ele pro lugar onde eles vão fazer as gravações da novela que ele vai participar. Vocês lembram aquela novela que ele fala, que ele agradece as dicas que ele recebeu do Takato lá no primeiro episódio? Então, é justamente essa novela que a gente vai ver aqui. E é uma novela que conta a história de uma menina que é apaixonada por um perfumista e tem o melhor amigo dela que é apaixonado por ela. O Takato é o perfumista e o Azumaya Junta é o melhor amigo da menina. A imponência do Takato ela é gritante assim que ele chega no estúdio de gravações. Inclusive, logo que ele tem o primeiro contato com a Azumaya Junta, ele é uma coisa que ele faz comum, a gente viu ele fazer com a Yagi Chihiro. Ele analisa o corpo e ele aparentemente mede o Azumaya nesse momento, e o Junta ele percebe isso, ele percebe inclusive que o Takato aparentemente estava medindo ele, é muito interessante. E no meio das gravações quem aparece é o produtor. O produtor ele tem um ar completamente estranho, e o agente do Junta ele inclusive comenta que esse homem, esse produtor, ele se aproveita da situação, da posição dele para assediar e se aproveitar das pessoas que estão ali envolvidas. Inclusive a gente vai ver aqui ele dando em cima, assediando uma das atrizes da novela. Só que logo ele é cortado pelo Takato. O Takato pede para eles irem logo para continuarem gravando a cena dele. E depois da gravação da cena, o Takato sai dali irritado e briga com esse produtor. Que inclusive depois, quando eles estão falando sobre isso, um dos outros produtores que tá ali explica que provavelmente o Takato agiu daquela forma porque se esse produtor ficasse preocupado com a irritação do Takato, ele iria como é que eu vou dizer, parar de dar atenção para as outras pessoas ali, e ele ia parar de se aproveitar, de assediar as outras pessoas, ia deixar eles em paz e ia ficar se preocupando com a irritação do Takato, afinal ele é o grande astro da novela. A menina inclusive que foi assediada ficou toda preocupada assim, o que é uma situação bem chata de ver. Tipo, mas é uma coisa que eu acredito que seja muito comum, os produtores se aproveitarem da sua posição para assediar e se aproveitar de outros atores e atrizes. O Azumaya tá passando então pelo estúdio e ele escuta a voz do Takato. O Takato tá pedindo para mandarem refeições para todo mundo lá no estúdio. Tipo, a gente vê o quão gentil ele é. E ele começa a resmungar sobre aquele produtor que incomodou muito ele, que tava lá incomodando as outras pessoas, e o Junta, ele fica ali escutando pra meio que aprender que tipo de pessoa que o Takato é. E de repente o Takato resmunga sobre o Junta. Ele meio que achou o Junta interessante, e na hora isso faz o Junta achar que ele odeia ele, que o Takato odeia o Junta, porque essa é a perspectiva que ele tem, porque o Takato ele tá muito irritado nesse momento. Então ele entra, o que deixa o Takato meio preocupado, tipo, há quanto tempo tu tá escutando? Tu escutou tudo que eu falei? Só que o Junta meio que pra amenizar a situação, ele diz que tá há pouco tempo ali. E ele ainda agradece pela oportunidade, ele diz que ele admira muito o Takato, que ele tá gostando muito de poder estar trabalhando com ele, e isso é muito interessante porque é o primeiro contato direto que os dois têm
e eu realmente fiquei muito animado de ver esse Junta entrando no meio artístico e conhecendo o Takato, poder ter a oportunidade de ver o Junta conhecendo a personalidade do Takato e observar pelo que ele realmente se apaixonou. O Junta entra no ônibus que vai levar o pessoal pra casa e a única pessoa que tá lá dentro é o Takato. Ele na hora já fica preocupado, ele fica angustiado, ele não sabe como reagir porque se ele sentar muito longe vai ser estranho, só que o Takato tá lá sozinho, ele não tem outra pessoa com quem sentar. Então ele pede pra sentar perto do Takato e o Takato, meio por educação, é óbvio, não vai dizer que não, mas ele também aparentemente fica meio desconfortável com a situação. E o Takato ele começa a recitar as falas do script. O Junta meio que não se toca primeiro momento, só que logo eles começam a recitar o texto um pro outro, a treinar o texto. E o Takato observa muito a capacidade do Junta de decorar e de expressar através do texto. Inclusive ele elogia o Junta, ele diz que o Junta melhorou. Só que depois ele logo avisa que ele vai dormir até eles chegarem ao destino, porque ele realmente também tá muito desconfortável naquela situação. Mas essa cena é muito interessante porque lembra muito, acho que o segundo ou terceiro episódio, eu não lembro bem, de Dakaichi, que é o momento em que os dois sentam sozinhos no ônibus. Eu me lembrei muito daquele momento e é muito interessante como torna aquele momento tão especial, eu acho que pro Junta, por lembrar dessa primeira vez que ele já esteve nessa situação com o Takato. Então, em um momento, durante as filmagens, o Takato e o Junta, eles estão atuando juntos um com o outro e a produção desenvolveu uma espécie de chuva de mentira, tem uma espécie de mangueira soltando uma garoinha, uma chuva assim pequena, só que tem um pequeno problema com isso e essa mangueira estoura e joga um grande jato de água. Nesse momento, o Junta, ele se curva sobre o Takato para proteger ele e acaba pressionando o Takato sobre a parede. O Junta fica completamente encharcado e o Takato começa a olhar ele com uma expressão completamente espantada, estranhando a forma como o Junta está curvado sobre ele. E o Junta começa a perder o controle da situação aqui. O Junta começa a se aproximar do Takato, se aproximar. E aparentemente ele vai beijar o Takato ali mesmo, só que então o resto da produção chega e então o Takato manda que eles deem atenção pro Junta que tá mais molhado e ele sai dali. Então a gente vai ver o Junta no apartamento dele pensando sobre essa situação, sabendo que se a produção não tivesse chegado naquele momento ele ia acabar tendo beijado o Takato ali mesmo. O Junta ainda fica muito preocupado de que o Takato tenha percebido isso tudo e esteja com mais ódio dele ainda, porque o Junta realmente ainda acha que o Takato odeia ele. No dia seguinte, durante as filmagens, o Junta ele tem uma cena em que ele deve se declarar e tentar beijar a amiga dele, a personagem Hinata. E nesse momento as imagens do Takato, na oportunidade em que ele quase beijou o Takato, começam a vir à cabeça dele. O Junta observa o Takato lá no estúdio de gravação, ele está assistindo as gravações e ele nota que o Takato está tomando remédio. Então ele logo vai lá para saber do Takato o que está acontecendo e ele pergunta pro Takato se ele está doente e tal. O Takato é bem evasivo, diz que ele não é para ele se preocupar. Inclusive o Junta ele recebeu muitos elogios pela atuação dele e ele começa a se lembrar sobre as dicas que ele teve no ônibus, sobre as conversas que ele teve com o Takato, e ele sabe que aquilo foi o grande diferencial para ele. No momento, ainda depois que ele está conversando ali com o Takato, que ele está preocupado, ele ainda diz pro Takato que o Takato deve estar com um pouco de febre no momento que ele tenta colocar a mão para ver. O Takato tira a mão dele num tapa que machuca ele e deixa um momento bastante tenso entre os dois. O Takato então sai dali e eles acabam esbarrando novamente no elevador, onde o Takato pergunta como tá a mão dele, porque ele não queria realmente machucar o Junta. Ele pergunta como tá a mão do rapaz, que ele diz que é uma situação que é até comum entre atores que esse tipo de coisa aconteça. O Junta fica realmente preocupado, continua preocupado com o rosto pálido do Takato e tudo mais, só que ele não quer mais ficar invadindo a privacidade dele, porque ele tem medo de ficar muito chato. Ele inclusive pensa sobre querer poder abraçar o Takato, poder colocar ele em volta dos seus braços e cuidar dele. Só que então ele vê o Takato cair, ele corre então para ajudar o Takato, pega o Takato no colo
e chama um táxi para levar o Takato pro hospital. No hospital, o Junta vê uma oportunidade e acaba quase beijando o Takato, que tá ali inconsciente. Só que então o produtor, o agente do Takato, chega e agradece pela ajuda de Junta. O Junta inclusive acaba comentando sobre como o Takato ele é tão magro. E o produtor pede pra ele nunca comentar isso com o Takato, porque ele fica muito irritado pelo fato de não conseguir criar massa muscular dele, não conseguir ganhar músculos e ter um corpo maior. E eles conversam sobre esse suposto ódio que o Takato tem do Junta. Então o produtor diz que é pra ele se sentir até de certa forma lisonjeado, porque se o Takato vê o Junta dessa forma é porque ele tem grandes expectativas em cima do Junta. O Junta vai embora dali pedindo inclusive pra ele não contar que o Junta carregou ele nos braços e tudo mais, porque isso pode deixar o Takato ainda mais desconfortável. No hospital, o Junta, ainda pro Takato inconsciente, ele se declara e ele diz que ele tá realmente apaixonado pelo Takato. É aquele momento em que ele percebeu. Dali pra frente, ele decide que vai confessar pro Takato tudo que tá acontecendo, o amor dele. Só que então quando ele tem essa oportunidade, quando os dois estão juntos, no último dia de gravação da novela, que ele vai ter essa oportunidade de se confessar pro Takato, ele decide esperar, ele muda de ideia e ele decide que vai se tornar uma pessoa que mereça e que realmente possa abraçar o Takato. Então ele coloca isso na cabeça dele, que ele vai correr atrás disso, ele vai se tornar realmente um bom ator. E quando ele for uma pessoa que pode realmente ter o Takato nos braços dele, então ele vai se confessar. E então a gente vai ver aquela cena logo após a reunião sobre o novo filme que os dois fazem juntos. É aquela cena do primeiro episódio, quando o Junta tem a oportunidade de conversar com o Takato e pedir pro Takato sair para beber com ele, e é quando tudo começa. É muito, muito, muito divertido e interessante ver esse episódio, porque a gente acompanha todo o processo, todo o descobrimento do Junta e o seu amor pelo Takato. É realmente muito interessante esse episódio, muito divertido. E quando chega esse final, onde a gente vê aquela cena do primeiro episódio, que parece que te mostra, porra, foi assim que tudo começou. Tipo, essas cenas, esses acontecimentos da novela são de 1 ano atrás do que está se passando hoje. E é realmente animador, interessante ver isso. Como eu não cheguei nesse momento no mangá, eu não pensei que eles fossem mostrar isso de uma forma tão detalhada, e eu realmente gostei muito. Deixa aqui nos comentários o que você achou de ver a história do Junta dessa forma, de saber como tudo começou assim. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, para me ajudar a crescer bastante aqui no YouTube. E se inscreve no canal se é novo por aqui, para acompanhar os vídeos que eu faço semanalmente acompanhando os episódios da Kaiichi. E depois de um episódio muito bom como esse, eu fico por aqui. Um grande beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!